VM Quiz número 58. 20 perguntas de conhecimentos gerais. Pergunta número 1. Em qual destes países ocorre o regime do Talibã? Iêmen, Síria, Afeganistão ou Myanmar? Resposta: Afeganistão. Em 2021, o regime do Talibã retomou o poder após a retirada das tropas norte-americanas. Pergunta número 2. Qual santo é o padroeiro dos animais? Santo Onofre, São Francisco, São Paulo ou São Firmino? Resposta: São Francisco. Nascido de família rica na cidade de Assis, na Itália, no fim do século XII, Francisco um dia resolveu abandonar tudo e viver na natureza entre plantas e animais. Pergunta número 3. A organização que investigava, torturava e prendia opositores ao regime nazista chamava-se LG, Pogesta, NSDAP ou Gestapo? Resposta: Gestapo. A tradução para Gestapo é Polícia Secreta do Estado. GE, abreviatura de secreta. STA, está, abreviatura de Estado. E PO, de polícia. Pergunta número 4. Olavo Bilac foi um famoso poeta, ator, médico ou industrial? Resposta: poeta. Foi jornalista e escritor, nascido no Rio de Janeiro. Foi o autor da letra do Hino à Bandeira. Pergunta número 5. Kim Jong-un é o líder supremo da China, da Mongólia, da Coreia do Sul ou da Coreia do Norte? Resposta: Coreia do Norte. Kim Jong-un lidera a Coreia do Norte desde 2011. É também líder do Partido dos Trabalhadores da Coreia. Pergunta número 6. Adhemar de Barros foi governador do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro ou de São Paulo? Resposta: São Paulo. Aviador, médico e empresário, Adhemar foi um político bastante influente entre as décadas de 1930 e 1960. Morreu em 1969. Pergunta número 7. Uma religião fundamentalista prega liberdade de comportamento, prega que as escrituras podem ter falhas, prega obediência rigorosa ou fazer jejum aos domingos? Resposta: obediência rigorosa. Obediência rigorosa aos princípios fundamentais. É um termo aplicado em religião
mas pode estar presente na economia, na política, na educação, etc. Pergunta número 8. Que data ficou conhecida como o dia D? 6 de janeiro de 1942, 6 de março de 1943, 6 de junho de 1944 ou 6 de outubro de 1945? Resposta: 6 de junho de 1944. Foi o dia que, na Segunda Guerra Mundial, os aliados desembarcaram na Normandia. Pergunta número 9. Quem pintou o quadro Abaporu? Tarsila do Amaral, Frida Kahlo, Anita Malfatti ou Di Cavalcanti? Resposta: Tarsila do Amaral. Abaporu é uma junção das palavras tupi aba, homem, pora, gente e u, comer, igual a homem antropófago. Pergunta número 10. Casuarina é um mineral, um animal ou um vegetal? Resposta: vegetal. Casuarina é um gênero que agrupa 17 tipos de árvores e arbustos. Pergunta número 11. Onde fica o aeroporto John F. Kennedy? Los Angeles, Nova York, Chicago ou Dallas? Resposta: Nova York. É o quinto mais movimentado aeroporto dos Estados Unidos. O mais movimentado é o aeroporto de Atlanta, Hartsfield-Jackson. Pergunta número 12. Quantos pinos tem um jogo de boliche? 7, 8, 9 ou 10? Resposta: 10. Cada pino derrubado em cada arremesso da bola vale um ponto. O jogador faz um strike quando derruba os 10 pinos com um só arremesso. Pergunta número 13. Em que programa ou quadro surgiu a expressão Ricardão? Caceta e Planeta, Fernandinho e Ofélia, Vitório e Marieta ou Primo Rico e Primo Pobre? Resposta: Primo Rico e Primo Pobre. O Primo Rico, que era interpretado por Paulo Gracindo, se gabava ao Primo Pobre, cujo intérprete era Brandão Filho, de que sua mulher estava na Europa e, como ele não tinha tempo de viajar, ela ia acompanhada pelo Ricardão.
Pergunta número 14. De quantos estados brasileiros é constituída a Amazônia Legal? 11, 9, 7 ou 5? Resposta: 9. São eles: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. Os 9 estados englobam 772 municípios. Pergunta número 15. Quem era o cavaleiro da triste figura? Rei Arthur, Dom Quixote, El Cid ou o Príncipe Negro? Resposta: Dom Quixote. O livro Dom Quixote de la Mancha teve sua primeira publicação em 1605. Seu autor foi o espanhol Miguel de Cervantes. Pergunta número 16. Que personagem da história buscava a fonte da juventude? Benito Juárez, Hipólito da Costa, Ponce de León ou Marco Polo? Resposta: Ponce de León. Juan Ponce de León foi um conquistador espanhol e primeiro governador de Porto Rico. Pergunta número 17. Afonso Arinos foi o autor da Lei do Divórcio, do Estatuto do Adolescente e do Idoso, da Lei do Voto Obrigatório ou da Lei da Discriminação Racial? Resposta: Lei da Discriminação Racial. Em 1951, por aprovação do Congresso Nacional, a discriminação racial tornou-se contravenção. Foi chamada de Lei Afonso Arinos. Pergunta número 18. O nome Assis Chateaubriand é ligado à ciência, à culinária, à medicina ou à comunicação? Resposta: é ligado à comunicação. Foi dono dos Diários Associados e um magnata das comunicações do final dos anos 30 ao início dos anos 60. Pergunta número 19. No desenho Alice no País das Maravilhas, o coelho branco está sempre com sono, com pressa, com fome ou com sede? Resposta: o coelho branco está sempre com pressa. Foi correndo atrás do coelho branco apressado que Alice entrou num mundo totalmente maluco. Pergunta número 20. Nos desenhos, animais com comportamento humano são antropocêntricos, antropomórficos, antropofágicos ou antropozoicos? Resposta: antropomórficos.
Animais, deuses, elementos da natureza que apresentam características humanas são antropomórficos. Nos desenhos temos o Pato Donald, Mickey, Bob Esponja, etc. Em algumas religiões, temos deuses que são representados por animais, então podemos dizer que são religiões antropomórficas. O mesmo com a mitologia grega, que tem tigre, dragão, etc., que são deuses. Bem, até a próxima e muito obrigado.